Shalom, shalom. Vamos falar de um tema muito importante e ao mesmo tempo muito polêmico, que é Mashiach versus Cristo. Primeiro é importante salientar que tanto Mashiach quanto Cristo querem dizer a mesma coisa, ungido. O primeiro em hebraico e o segundo em grego. E é importante dizer que a primeira vez que Deus chama alguém de Mashiach foi para Ciro, rei da Pérsia. Isaías capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações, ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Onde se lê ungido, no hebraico é Mashiach. E não podemos deixar de falar que o único povo que estava a esperar a vinda de um Salvador nos finais dos tempos eram os judeus. A cada turbulência que ocorre no mundo, os cristãos dizem, Cristo está voltando, e os judeus dizem, o Mashiach está chegando. E passa a turbulência momentânea e nada acontece, nem Cristo voltou, nem o Mashiach surgiu. Mas é interessante que ambos estão a dizer, de uma forma diferente, a mesma coisa. Algo está para acontecer, e ficam todos apreensivos. Mas afinal, de onde surgiu essa concepção? Sim, sabemos que é da Bíblia, a fonte de estudo do judaísmo e do cristianismo. As outras religiões não se debruçam sobre esse tema, mas onde especificamente está escrito? A princípio, vamos dividir a Bíblia em duas partes, o Velho e o Novo Testamento, e vamos desmembrá-los. O Novo Testamento é o que fundamenta o cristianismo, que utiliza algumas passagens específicas do Velho Testamento para referendar que Jesus é o Cristo, ou como já é falado hoje em dia dentro de muitas igrejas evangélicas, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, o que é contestado pelos judeus. E temos o que os cristãos chamam de Velho Testamento, e que os judeus chamam de Tanar, que é o acróstico de Torá, Neviim e Ketuvim. Na Torá está o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em Neviim estão compreendidos os livros de Josué, Juízes, Samuel, Reis e os Profetas. E em Ketuvim, os demais livros, Salmos, Provérbios, Jó, Cantares de Salomão, Rute, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias, 1ª e 2ª Crônicas. E são nesses dois últimos, Neviim e Ketuvim, onde surgiu a ideia mais contundente de Mashiach, Cristo. E caso não existisse tais compêndios de livros, talvez o cristianismo não existisse, uma vez que na Torá não está de forma clara que haveria no final dos tempos o surgimento de alguém com essas características. É feito suposições, especulações e alusões de interpretações do que realmente o texto quer dizer. Por exemplo, quando em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Para os cristãos, Deus está a falar com Jesus, pois segundo os cristãos, Jesus estaria com Deus no princípio. Jesus seria um ser divino, uma divindade. E para corroborar com essa assertiva, eles recorrem a João, capítulo 1, versículos 1 e 2. Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Só que existe uma controvérsia nesse pensamento dentro das Escrituras, pois em Provérbios 8, que fala sobre a sabedoria, e lá sim, conforme está escrito, é a sabedoria que estava com Deus antes do começo de suas obras, desde a eternidade, como dito nos versículos 22 até 36. Provérbios, capítulo 8, versículo 22 a 36. Versículo 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Versículo 23. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra.
Versículo 24. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Versículo 25. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Versículo 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Versículo 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Versículo 28. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Versículo 29. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Versículo 30. Então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Aqui, vamos abrir um parêntese. Onde se lê arquiteto, no hebraico está escrito emunar, que quer dizer fé, confiança. E observe que existe uma dissonância entre esse versículo e o versículo 23. Pois no versículo 30, o substantivo aparece na forma masculina, arquiteto, enquanto no 23, o verbo aparece na forma feminina do particípio passado, estabelecida. E sobre isso, temos que refletir, temos que ruminar. Vamos continuar os versículos. Regozijando-me, versículo 31, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Versículo 32, agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Versículo 33, ouve o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Versículo 34, feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Versículo 35, porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor. Versículo 36, mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. E o interessante aqui, que a partir do versículo 32 até o 36, somos orientados a ouvir e aguardar os ensinamentos da sabedoria, para que tenhamos vida. Isso me faz lembrar o provérbio, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. E também em um versículo dito por Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desta forma, a meu ver, essa assertiva cristã, a dizer que em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, está a falar de Jesus, perde sustentação, como vemos em Provérbios 8, pois quem estava com Deus desde a eternidade é a sabedoria. Existem algumas outras passagens que os cristãos usam para referendar as suas convicções, mas só que em nenhuma delas é dito de forma clara que está a falar de Jesus. Ao meu ver, são conjecturas. Já para os judeus, o Mashiach será um ser humano comum, que será ungido pelo Senhor. No judaísmo, Mashiach, Messias, ou Cristo, é visto como um futuro líder judeu, descendente da linhagem do rei Davi, que trará um período de paz, justiça e redenção para o povo judeu e para o mundo. Ele não é considerado uma figura divina, mas sim um ser humano com habilidades excepcionais de liderança e sabedoria, que será enviado por Deus para cumprir profecias messiânicas. Visão judaica de Mashiach. Liderança e redenção. Mashiach será um líder justo e sábio, que reunirá o povo judeu, restaurará a terra prometida, estabelecerá um reino de paz e prosperidade. Parte dessa visão já aconteceu, que é a restauração da terra prometida. Humano e ungido. Ele será um ser humano, um descendente da casa de Davi, ungido com óleo sagrado e não uma figura divina ou semidivina.
estudo e observância da Torá. Mashiach será um profundo conhecedor da Torá, é um exemplo de observância dos mandamentos divinos, inspirando outros a seguir seus ensinamentos. Paz mundial. Ele trará um período de paz universal, onde as nações abandonarão a guerra e a violência e a harmonia reinará. É nessa concepção que os judeus não aceitam Jesus como Mashiach, pois não houve a paz mundial, e sim guerras e mais guerras até os dias de hoje. E para os cristãos, se houver um homem que traga essa paz, ele, os cristãos, já o intitularam como anticristo. Ressurreição dos mortos. A crença na ressurreição dos mortos no tempo de Mashiach é um aspecto importante da visão judaico-messiânica. Como observamos, existem dois entendimentos distintos sobre o ungido. Os judeus não aceitam Jesus, pois segundo os seus entendimentos, para que Jesus fosse o Mashiach, ele teria que ter implantado a paz no mundo, entre as nações. E não é isso que vemos, mas os cristãos dizem que isso se dará quando Jesus voltar, quando ele implantará o seu reino. E os cristãos estão a dizer que o Mashiach dos judeus será o anticristo. Ele ainda nem veio e os cristãos já o rotulam pejorativamente. Nos termos de hoje, eles o cancelam. Na Torá existem duas passagens que nos fazem entender que é uma promessa futura para a vinda de dois personagens distintos. Um que será um profeta como Moisés, que pela boca deste o eterno bendito seja falará, e a outra promessa é para a tribo de Judá, no qual o cetro não sairá de lá até que aquele a quem ele pertence chegue, ou seja, o rei. Vamos aos textos. Deuteronômio 18:18. Eis que suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aqui podemos associar com dois personagens, com Jesus, em João 14:24, e com Jeremias 1:7. Vamos aos textos. João capítulo 14, versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Quando lemos esses versículos conjuntamente, não temos dúvidas que em João 14:24 é um cumprimento do que foi dito em Deuteronômio 18:18. Mas vamos ver agora Jeremias capítulo 1, versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Vejam que aqui também se cumpre Deuteronômio 18, sendo que tem uma correlação a mais. Quando vamos em Deuteronômio 18, lemos, eis que suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu. Vamos ruminar um pouco. Aqui diz que o profeta que há de vir será do meio dos irmãos de Moisés. Ora, Moisés era levita, assim como Jeremias. Ele seria como Moisés, a meu ver, em todos os aspectos, inclusive o de nascimento. Os cristãos têm Jesus como ser híbrido, que foi gerado em uma mulher com sêmen divino. Dessa forma, ele já não seria como Moisés, mas Jeremias sim. E o outro versículo está em Gênesis capítulo 49, versículo 10, que é a bênção de Jacó para Judá. O cetro não se arredará de Judá, nem um bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Em algumas versões, ao invés de estar escrito, até que venha aquele a quem pertence, está escrito simplesmente Siló, que significa a referida frase. A pergunta que faço é, quem é esse a quem o cetro será entregue? Pois o cetro ficará com Judá até a chegada dele, ou seja, por enquanto, Judá é o guardião do cetro. Por mais que hoje não se tenha rei em Israel, mas a tribo de Judá possui essa responsabilidade. Sobre eles ainda recai a bênção de Jacó. Se eu perguntar a um cristão, quem é esse a quem o cetro pertence, não tenho dúvidas que responderão Jesus, sem pensar, sem pestanejar, sem ruminar.
sem mostrar nas Escrituras, no Tanar, algum versículo que corrobore com essa assertiva. Então vamos perscrustar as Escrituras para ver se achamos algo que possa referendar a quem pertence o cetro. Alguém que está na Escritura, que surgirá e reinará nos finais dos tempos e pela eternidade. Vamos aos profetas. Ezequiel capítulo 37, versículos 22, 24 e 25. Versículo 22. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Versículo 24. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Versículo 25. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre, e Davi, meu servo, será príncipe eternamente. Oséias capítulo 3, versículo 5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Então, pelo que pude entender, é Davi a quem o cetro pertence. Não está escrito filho de Davi, mas está escrito Davi. Sim, eu sei que vão dizer, mas Davi morreu. E eu respondo, Jesus também. Mas vão dizer, Jesus ressuscitou. E eu respondo, essa é a sua fé. Quanto a isso, não tenho o que falar, pois fé é algo pessoal. Mas se Jesus ressuscitou, não foi pelo seu poder, mas sim pelo poder de Deus. E esse mesmo Deus é quem trará a vida nos finais dos tempos a Davi, para reinar eternamente, conforme lemos nos profetas. Eu prefiro ficar com as Escrituras a conjecturas. Lembre-se da visão de Ezequiel, capítulo 37, do Vale de Ossos Secos, no qual, inclusive, essa alusão ao rei Davi também está inserida neste capítulo 37. Até pouco tempo atrás, eu tinha Jesus como rei. Hoje não mais, segundo as Escrituras, Davi é o rei. Sim, tem um Jesus como Mashiach, conforme dito em Deuteronômio 18:18. Eu creio em Jesus, não da forma que nos é ensinado nas igrejas. Eu me atenho à sua voz, pois por sua boca Deus falou. Vamos ruminar um pouco mais sobre essa palavra Mashiach, Cristo. A palavra Cristo não possui muito significado dentro das Escrituras, pois ela está em grego. Já Mashiach, que está em hebraico, eu consigo fazer correlações que me faz ter alguns entendimentos. Vamos brincar um pouco e com essa frase me faz lembrar de Jesus quando falou, Mateus capítulo 18, versículos 1 a 4. Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamando, versículo 2, e Jesus chamando um menino, o pôs no meio deles. Versículo 3, e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Versículo 4, portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que é humilde tem a capacidade de aprender mais, pois sabe que não detém todo o conhecimento, está sempre aprendendo. No hebraico, as letras têm valor numérico. Então, para os rabinos, quando duas palavras têm a mesma gemátria, elas possuem uma correlação entre elas. Mas o que é gemátria? Gemátria, da palavra grega geometria, refere-se a um processo pelo qual valores numéricos são atribuídos a letras do alfabeto hebraico. Como exemplo simples, a palavra hebraica Abba, quer dizer pai, constituída da letra Aleph, que tem o valor 1, e Beit, que tem o valor 2, teria um valor numérico de 3. 1 mais 2 igual a 3. Quando duas palavras ou frases têm o mesmo valor numérico, isso pode indicar uma conexão.
Tendo isso em mente, vamos às Escrituras e vejamos um versículo dito por Jesus. João capítulo 3, versículo 14. É assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aqui Jesus se compara à serpente, pois terá que ser alçado ao madeiro da mesma forma que a serpente o foi. Agora, quando nos aprofundamos nessa igualdade, nessa correlação em sua gemátria, tem-se um entendimento melhor do que Jesus quer dizer. Se lermos as Escrituras em nossa tradução, Cristo, serpente, não nos mostra nada, mas quando lemos em hebraico, descobrimos a correlação. Serpente em hebraico é Nahash, e Cristo, como vimos, é Mashiach. E ambas as palavras têm valor numérico 358. Vamos nos aprofundar um pouco mais nessa correlação. Qual foi a primeira ação da serpente, Nahash, dita nas Escrituras? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, ou seja, falou. É verdade que Deus disse, não comam do fruto É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ela falou e ainda disse que Deus também falava com eles, todos os dias, como vemos no versículo a seguir. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E a voz de Deus a conversar com o homem precede a voz da Nahash. Só que o homem deixou de ouvir a Deus para ouvir a serpente, a Nahash, até os dias de hoje. Então Deus enche Jesus com seu espírito, tornando o seu Mashiach, aquele que executará as suas ordens, e pela boca dele Deus falou. Mesmo assim, o homem continua a ouvir a Nahash. Depois que tive esse entendimento, consegui entender um significado de uma simbologia da Igreja Católica, onde em um ombro há uma imagem de um anjo e no outro ombro a imagem de um diabo, e cada um perto de um ouvido, ou seja, a quem vós está a ouvir, ao Mashiach ou a Nahash? Essa é a questão, o ouvir. Poderia aqui citar inúmeras passagens onde se é orientado a ouvir a voz de Deus. Vejamos 2 versículos. Deuteronômio 28, versículos 1 e 2. Versículo 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tem uma história muito interessante que corroborou com esse meu entendimento sobre que temos que nos ater à voz do Senhor nosso Deus, que é contada no Talmud. Mas eu ali em um livro que fala das letras hebraicas. Neste livro, cada letra tem um significado mais profundo. E a letra em questão é a letra Nun. Inclusive, dentre muitos significados dela, ela representa peixe e também Mashiach. Vamos à história. Tem uma história narrada no Talmud. Rabi Yehoshua ben Levi encontra o profeta Elias e pergunta: quando o Mashiach virá? Elias responde: por que está me perguntando? Pode perguntar ao próprio Mashiach. É mesmo? E onde posso encontrar Mashiach? Elias diz a ele: vá até os portões de Roma, e ali o encontrará. Rabi Yehoshua ben Levi pensa por um momento: sim, mas há muitas pessoas nos portões de Roma. Como saberei qual deles é Mashiach? Ele estará sentado entre os pobres e aqueles que estão sofrendo. Rabi Yehoshua então insiste: há muitas pessoas sofrendo e sentindo dor. Como saberei quem é o Mashiach? Elias concluiu: todos os outros sofredores
estarão desenrolando suas bandagens no movimento contínuo. Mashiach, no entanto, retirará e recolocará um curativo por vez, faixa por faixa. O que ele quis dizer com faixa por faixa? As pessoas que estão sofrendo com doenças e ferimentos atam e desatam seus curativos ao mesmo tempo. Porém, Mashiach enrola um dedo, uma junta, uma ferida por vez. Isso porque quando Mashiach finalmente for chamado, ele não vai esperar nem mesmo um piscar de olho. Ele não terá tempo para terminar de recolocar um curativo demorado. Ele será capaz de salvar seu povo imediatamente. Rabi Yehoshua, então, vai até os portões de Roma e encontra Mashiach ali. Ele diz, Num, quando você vai chegar? Mashiach responde, hoje. Isso é ótimo. E corre de volta para casa, arruma as malas e conta para a cidade inteira. Mashiach está vindo hoje. Então eles esperam. As pessoas ficam esperando e esperando. Mas finalmente o sol se põe e Mashiach não aparece. Passam-se alguns dias. Mais uma vez Yehoshua ben Levi se encontra com Elias. Este diz, Num, encontrou Mashiach? O que achou dele? Rabi Yehoshua responde, ele mentiu para mim. Sobre o que está falando, diz Elias. Bem, perguntei a ele, quando você está chegando? Ele disse que está chegando hoje, mas não apareceu. Elias declara, desculpe, mas creio que você não ouviu corretamente. Ele estava citando o versículo, hoje, se você ouvir a minha voz. Então continuou como, se você retornar a Deus e seguir as leis da Torá, eu virei, até então estou esperando. Esta citação, versículos 7 e 8. Porque ele é nosso Deus, versículo 7. Porque ele é nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvires a sua voz. Versículo 8. Não endureças o vosso coração, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Se tem um Jesus como Mashiach, tenho que estar atento à sua voz, tenho que estar atento aos seus ensinamentos, pois foi Deus falando por sua boca. Dentre muitos ensinos que Mashiach deixou, tem um que gosto muito e que estou me esforçando para obedecer. Ele é bem forte e profundo, é a parábola do rico e do Lázaro. Lucas, capítulo 16, versículos 26 até 31. Versículo 26. E além de tudo isto, está posto grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Versículo 27. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai. Versículo 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Versículo 29. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Versículo 30. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Versículo 31. Porém, ele lhe disse, se não houve Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Mais uma vez somos admoestados a ouvir. E quem o Mashiach, nesta parábola, nos incita a ouvir? A Moisés e aos profetas. Pois ouvindo e obedecendo a Moisés e aos profetas, que é o Tanar, somos preservados de ir para um lugar de tormento após a morte. Usando a história do Talmud, saiba que o Mashiach está a falar com você hoje. Ouça a sua voz. E para fechar, gostaria de deixar um versículo para que vós rumines. Salmos 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que cedeis em força, que guardas os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Shalom.